Graça e paz, pessoas. Vamos aqui, capítulo 18 de Êxodo, a visita do sogro de Moisés. Então Moisés, neste capítulo, ele está no monte de Deus, e muitos interpretam isto como se ele já estivesse recebido as leis, os 10 mandamentos, que são as leis universais, e as outras leis civis. E daí nesse meio termo de acontecimentos, o seu sogro vem visitar ele. Então este capítulo é um capítulo que é mais para frente, está antes, como se fosse um preâmbulo sobre o assunto da lei. Que estamos chegando perto de Moisés receber as tábuas das 10 mandamentos. E Moisés botou no capítulo 18 isso. Então muitos interpretam como se isso já estivesse sendo um capítulo que está mais para frente. Então 17, Moisés, a água jorrou da rocha, né? A gente viu o significado importante, que a rocha é Cristo, Jesus, e a água é a sua purificação por meio da palavra de Deus. E agora vamos para o capítulo 18. Aqui Moisés está sendo o juiz aqui sobre questões difíceis do povo de Deus e as questões cotidianas. Ele julgava conforme e consultava a Deus para consultar as questões, consultava a Deus para resolver as questões difíceis do povo. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, soube de tudo o que o Senhor tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro, Jetro, que a recebeu, com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. Tinha se tornado imigrante em terra estrangeira. Estava visitando uma terra que não era dele, e ele estava ali, Gerson. E o outro chamava-se Eliezer, pois disseram: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Eliezer quer dizer socorro, né? O Deus que livrou ele do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e as mulheres de Moisés, encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. Então ele era sacerdote Midian, desta região aqui. Então ele deve ter usado um barco para atravessar o mar e foi de encontro com Moisés no deserto da região do deserto do Sinai. O deserto do Sinai é o nome de uma região geográfica onde tem a montanha chamada Montanha de Sinai, Monte Sinai, que é um monte de Deus. Só que este nome Sinai não é muito hebraico. O mais correto a se falar é o Monte Horebe. Então Monte Horebe é o nome mais correto. Sinai é um outro nome para o Monte Horebe, que também é chamado de Monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhes: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou, e trocaram saudações, depois entraram na tenda. Isso para nós vermos que a gente deve ser receptivo com as pessoas e demonstrar amor e afeto para com as pessoas, ter animosidade. A gente não deve tratar as pessoas de qualquer jeito, a gente deve cuidar das pessoas e ser receptivo nas nossas casas. Então ali uma lição do Moisés, que se curvou em sinal de humilhação, né? Sinal de humildade também para com o seu sogro ali, que era o sogro da sua mulher ali, o sogro de Moisés, né? O pai da sua mulher ali. Então Moisés ali com atitudes corretas com outro ancião, né? Mais ancião do que ele, eu acho. Mais ancião. Do que o Moisés. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito aos faraó e os egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, como o Senhor os livrara. Então ele falou como eles tinham livrado como Deus tinha livrado o povo deles do deserto e do faraó. Então para a gente se recordar como Deus nos ajudou neste deserto, que o deserto representa o mundo,
como Deus nos tem ajudado nas nossas dificuldades aqui na Terra, e como Deus ainda está nos ajudando, né, nossas dificuldades, nas questões com o trabalho, nas questões com o relacionamento com as pessoas, relacionamento conjugal, problemas de saúde, como Deus vem ajudando as pessoas em suas dificuldades cotidianas, que é nesse deserto mundano. E como Deus nos tirou do Egito, nas nossas dificuldades mais profundas, quando a gente estava no mundo dos mundanos, se caso a pessoa já se converteu. Se não se converteu, ele vai ajudar a pessoa a sair das suas dificuldades do mundo dos egípcios. E tudo isso é espiritual e tem ensinamentos. Então Moisés disse ali todas estas coisas, todas as dificuldades que tinha enfrentado pelo caminho, né, no meio deste caminho aqui do mundo, todas as dificuldades que tinha enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Por amor a Israel. Então Deus ama o seu povo, né? Deus ama o seu povo, o seu santo nome e o seu povo. Jetro alegou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó. O faraó é uma figura do anticristo, que se rebela contra o povo. Os egípcios são os mundanos, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Naquela eles eram escravos literalmente ali, né, braçalmente. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então, Deus do sol, Deus fez com que o sol em alguma parte ficasse escuro. O Deus de não sei o que, ele atingiu aqueles deuses específicos do Egito, né? Zombando dos deuses dos egípcios. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto, que geralmente é para remissão de pecado, mas não disse era, e sacrifícios a Deus, deve ser sacrifícios de comunhão, algum tipo de sacrifícios que era simbolizado pela morte de algum animal, né? E Arão, que tudo tem a ver com Jesus Cristo. Então Jesus Cristo nos aproxima para a gente ter comunhão com Deus, para a gente remir os nossos pecados, para a gente conversar e orar com Deus. Então para eles tinham que fazer isso literalmente, matando um animal. A gente hoje em dia não tem mais isso e a gente só ora para Deus em todos os sentidos da nossa oração, para gratidão, para comunhão, né, para a gente falar nossos desejos assim espirituais, para a gente expiar nossas culpas, orar para Deus assim, de maneira geral. E para eles tinha que matar o animal para poder fazer isso, pois eles estão debaixo da lei. Basicamente tinha que sacrificar o animal. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Então eles estavam na presença de Deus. Isso é muito importante, estar na presença de Deus, com todas as autoridades de Israel como testemunhas ali, vendo o sogro de Moisés, Arão, ali uma confraternização. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo que estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Porque você só se assenta para julgar? E todo este povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde. Então o sogro de Moisés começa a questioná-lo, que o trabalho estava sendo demasiado, e faz com que ele dividisse os trabalhos. Isso é muito sábio, pois um juiz vai julgar, vai se comprometer para 1000 famílias, o outro 100, o outro 10, né? Para dividir o trabalho assim, para estar mais quebrado o trabalho, pois Moisés estava resolvendo problemas de mais de 2 milhões de pessoas. Então as pessoas ficavam muito na fila, esperavam dias e dias para ser atendido. Isso estava dando muita dificuldade. Moisés ele respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Então todo o poder vem de Deus, não de Moisés. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida. Eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Então dando a ideia que já tinha recebido as leis. Mas no Velho Testamento eles já tinham os decretos, as leis e os preceitos e os mandamentos de Deus, só que não é mostrado na Bíblia. No livro de Gênesis eles já tinham isto, mas agora é mostrado novamente, escrito na Bíblia, para mostrar que é para todo mundo, os mandamentos, os 10 mandamentos. E também deve ter alguma diferença desses mandamentos para os outros, deve ter alguns acréscimos, é mais objetivo.
Mas ao entender que eles já tinham isto, desde lá do livro de Gênesis, até desde o Adão, né? Tinha algumas leis que foram sendo acrescentadas aos poucos, né? Eles já sabiam o que podia fazer, o que não podia fazer. E aqui vai sendo uma parte mais formal, os 10 mandamentos, em forma de tábuas, para ter mais alguns ensinamentos espirituais. Está contido na Bíblia para todo mundo ver. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como deve viver e o que deve fazer. Mas escolha dentre os povos homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Homens de caráter. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. A mais simples decidirão sozinhos. Se tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você fizer assim, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades. E todo este povo voltará para casa satisfeito. Suportar as dificuldades. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 100, de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles ficaram como juízes perante o povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua terra. Então a gente sempre tem que ter alguém que nos ajude, né? A gente tem que contar com a ajuda das outras pessoas para realizar os nossos empreendimentos e assim ter mais sucesso. A gente tem que ser humilde para aceitar os conselhos dos outros, não ser orgulhoso para achar que está sempre certo. E a gente deve sempre contar com a ajuda de pessoas fiéis. O sogro de Moisés era de Miriam, era numa terra estrangeira. Então a gente deve sempre receber os estrangeiros, as pessoas que não são no convívio com o povo de Deus, para que eles se aproximem mais do povo de Deus e tenham um relacionamento mais próximo com Deus. Então ele era de Miriam, a região que não era dos israelitas, era um não israelita. Então a gente deve ser mais receptivo para que as pessoas sejam salvas, né? Aí o sogro dele, o Jetro, conheceu mais a Deus porque o Moisés contou para ele. Então Moisés ensinava o povo a respeito de Deus. A gente deve ensinar as pessoas a respeito de Deus na medida que a gente vai saber das coisas. Tá entendendo? Então este é o capítulo 18 de Êxodo. Agora o próximo capítulo é o capítulo 19. É o preâmbulo do capítulo 20, que é o dos 10 mandamentos. Então vai ficar para a próxima segunda-feira, que é o preâmbulo. Vai dar o início para o capítulo 20, que é os 10 mandamentos. Então eu espero que vocês tenham entendido, pessoal, e tenham tudo de bom com vocês nesse dia. Até mais. Tchau.